Olá, que Deus abençoe você. Hoje, mais um estudo, a Bíblia ensina. Eu quero orar com você. Maravilhoso Deus, grande Pai, abençoe esse amigo, essa amiga que está ouvindo a Tua palavra nessa noite ou nesse dia. Que o Senhor possa continuar abençoando e derramando a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? A Bíblia ensina a ter uma vida melhor. Vamos lá? Que mudança acontece quando você aceita Jesus? A Bíblia ensina a ter uma vida melhor. Que mudança acontece na sua vida? Já lemos esse texto, quero citar de cor para você, 2 Coríntios 3, 5, 17. Se alguém está em Cristo é uma nova criatura, e eis que as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Então tudo se fará novo na sua vida. 1 Tessalonicenses 5, 23. Diz assim, o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que mudança ocorre na nossa vida quando aceitamos a Jesus? Sua vida passa por uma transformação completa de atos e pensamentos. Amém? Como você deve encarar os momentos difíceis? Vamos ver momentos difíceis. 1 Pedro 4, verso 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinados a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos tivesse acontecido. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Como você deve encarar os momentos difíceis? Oportunidade de crescimento e alegria em Cristo. Amém? Como você pode manter uma vida de comunhão com Ele? São João 5,39. Primeiro tem Mateus 26, 41. Mateus 26, 41. Que diz assim, vamos lá? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Precisamos de Jesus. São João 5,39 diz assim, vamos lá? Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Como ter uma vida de comunhão? Através da oração e estudo da palavra de Deus. Qual o dia separado para adorar a Deus? Isaías 58. Vamos lá? Antigo Testamento, Salmos, Provérbios, Isaías 58, verso 13. Diz assim, se desviares o teu pé de profanar o sábado e cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado dia deleitoso, dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os seus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando coisas vãs, e então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor disse. Então, qual o dia separado para adorar? É o sábado. Que missão especial Deus confiou aos seus filhos? Você que já tomou a sua decisão lá de Jesus, você tem uma missão especial. Sabe qual é essa missão? Vou falar para você agora. Mateus 24, 14 diz assim. Vamos lá? Mateus 24, 14. Pronto. Aquele, porém, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar a todas as nações. Então virá o fim. Então você é chamado para pregar o evangelho, pregar a Bíblia a todas as pessoas. Amém? O que é preciso para cumprir essa missão? 1 Pedro, finalzinho da sua Bíblia, 1 Pedro 3, verso 15. Vamos lá? Diz assim, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo que lhe pedir, razão da esperança que é em vós. Então, viver uma vida santificada. Amém? Existem líderes espirituais com o papel de orientar e ajudar na pregação da palavra de Deus? Sim ou não? O que você acha? Vamos ver? 1 Tessalonicenses 5, verso 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que presidem no Senhor e vos admoestam,
Então, sim, há líderes espirituais para fazer você estar mais perto de Deus. Que tipo de pensamento deve ocupar a sua mente? Filipenses, vamos lá? Novo Testamento, aí no finalzinho da sua Bíblia, essa carta a Filipenses, né? Capítulo 4, verso 8, diz assim, ó: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, que isso seja o que ocupe o vosso pensamento. Então, pensamentos puros e justos, amável, agradável, né? Que somente seja ligado a Deus. O que você não deve falar? 2 Timóteo 2,16, vamos lá. A Bíblia ensina, 2 Timóteo 2,16, vamos lá. O que você não deve falar? 2 Timóteo 2,16 diz assim, ó: Segunda Timóteo 2,16. Evita igualmente os falatórios inúteis, profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Então evita os falatórios inúteis, profanos, né? Efésios diz assim, ó, 5,3. Mas a impudícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Né? A impureza também, não devemos ter impureza, né? Nem palavras mal faladas. Né? 1 Coríntios agora, capítulo 15. Vamos lá. Aos Romanos, aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33. Muito bem. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, não falar conversas impuras e nem conversas profanas, né? Como um cristão deve namorar? Você que está solteiro, como que o cristão deve namorar? Provérbios 5. Provérbios 5, verso 3 ao verso 8. Vamos lá? Provérbios, capítulo 5, diz assim: Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves que o azeite. Mas o fim dela é amargoso como um absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. E agora 1 Tessalonicenses. Vamos lá? Finalzinho da Bíblia aí. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Diz assim, ó: Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. É que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes te avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não chamou para a impureza, e sim para a santificação. De sorte, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Então o jovem deve namorar com alguém digno de maneira que mostre a santidade de Cristo, né? Se você ainda não casou, preserve-se para o momento do casamento, né? Nada de impureza, imoralidade, né? Porque Deus quer que estejamos santificados ao Senhor. Se você está casado, sua esposa já é sua, né? Se não, você tem que namorar direitinho, né? Como requer um namoro cristão, tá certo? Com quem um jovem cristão deve casar? 2 Coríntios 6,14. Gosto muito desse texto. Atos, Romanos, Coríntios. 2 Coríntios 6. Diz assim, ó: Não vos ponhais em julgo desigual com os impérios, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, que comunhão da luz com as trevas. Então procure sempre alguém da mesma fé, né? Alguém da mesma fé religiosa. Deuteronômio capítulo 7.
verso 3. Nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás suas filhas a seus filhos, nem tomará por suas filhas para seus filhos. Né? Então, o jovem deve namorar com alguém da mesma fé. Ou você que está aí solteiro ainda, deve namorar alguém da mesma fé. Tá bom? Como deve ser a aparência do cristão? 1 Timóteo 2 e 9. Temos vários textos aqui. Eu quero ler pelo menos um deles aqui com você. 1 Timóteo 2, verso 9. Tá bom? 1 Timóteo 2, 9 diz assim: da mesma sorte, as mulheres, em traje decente, se ataviam com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como as próprias mulheres que professam ser piedosas. Né? 1 Pedro, vamos lá, 1 Pedro 3 e 3. Também 1 Pedro 3 e 3. Não seja o adorno da esposa que é exterior, como frisados de cabelo, adereços de ouro, aparato de vestuário. Né? Então, o que esses textos estão dizendo para a gente? Você, mulher, já é linda. Você, jovem, mulher, você já é linda. Você não precisa estar usando coisas em cima, né? Para você ficar mais linda ainda, tá bom? Tipo esmaltes coloridos, né? Muito fortes. Maquiagem você pode usar moderadamente, não muito forte, né? Então, você não pode colocar adereços, né? Não precisa, por exemplo, nós não recomendamos que você utilize brincos, correntes, né? Porque Deus já fez você bela, né? Então, dessa forma para os homens, né? Então, Deus quer o nosso corpo em sacrifício vivo a Ele. Não precisamos colocar mais coisas acima para ficarmos belos, porque Deus já nos criou de uma maneira especial. Tá entendendo? Gênesis 35, verso 2 diz assim: ó, então disse Jacó à sua família e todos que estavam com ele: lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinha em mãos e as argolas que lhe pendiam das orelhas, e Jacó escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Então vamos lá. De forma decente, modéstia, que tenha bom senso. Né? Que carnes Deus não recomenda para alimentação? Isso é uma série de versos, né? Eu gostaria de me deter um pouquinho aqui com você para trazer para você todas essas orientações que são muito importantes, né? Esse estudo demorará um pouquinho mais, mas você vai sair sabendo de muitas coisas importantes. Então, roupas decentes, né? Mulher com roupa decente, modéstia, né? Não com frisaduras de cabelo, nem aparatos, né? O que a gente não recomenda? Brincos, joias, pulseiras, colares, né? Saias curtas, tudo com modéstia e ordem e decência, certo? Levítico 11, vamos lá ler aqui. Todo animal que tem unhas fêndidas e o casco divide em dois se rumina, entre os animais esses comereis. Destes, porém, não comereis, que rumina, que tem unhas fêndidas, o camelo que rumina, mas não tem as unhas fêndidas. Esses o será imundo. O arganaz, porque rumina, mas não tem as unhas fêndidas. Esse vos será imundo. A lebre, que rumina, mas não tem as unhas fêndidas, será também imunda. O porco, porque tem as unhas fêndidas, e o casco dividido, mas não rumina. Esse vos será também imundo. Das suas carnes não comereis, nem tocareis no seu cadáver, será imundo. Então já vimos aqui os animais que são imundos. O camelo, né? O aganaz, a lebre, o porco, né? Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver, esse vos será imundo. E todos os animais que há nas águas comereis, os seguintes: todos que têm barbatana e escama, nos mares e nos rios, desses comereis. Então, vamos dar um exemplo. A vaca, né? O carneiro, o cordeiro, esses têm as unhas fendidas e ruminam. Então, esses são próprios para a alimentação, né? É claro que se você tiver uma alimentação ainda vegetariana, vai ser melhor ainda, mais saudável, né? Mas se não, escolha os animais que a Bíblia diz que são saudáveis, né? O porco, não. Coelho, não. Aganás, não, né?
É interessante que o ser humano ele procura comer todas as coisas que não são recomendadas, né? Morcego, tatu, e depois vem essas decorrências de várias doenças, né? Então, que possamos seguir a Bíblia para termos mais saúde. No mar tem que ter barbatana e escamas, né? Se não tiver barbatana nem escamas, não são provas para alimentação. Como os peixes lisos, por exemplo, né? Os crustáceos, os camarão, a ostra, a lagosta, né? São todos peixes lisos. Esses peixes lisos, eles têm a finalidade de fazer a limpeza no mar, né? Então, quando você come esses peixes, você está pegando todas aquelas podridões que eles comem ali, eles fazem a limpeza do mar, né? E está passando tudo para você, aquelas toxinas, entendeu? Deus quer que você viva bem. Vamos lá? Porém, o todo que tem barbatanas, não tem barbatanas nem escamas, nos mares e nos rios, todos que enxameiam as águas, e todo ser vivente que há nas águas, esses serão por abominação. Ser-vos-ão por abominação, da sua carne não comereis e abominareis o seu cadáver. Né? Das aves, estas não comerão, serão abominação a águia, o quebrantoço, a águia marinha, o milhano, o falcão, segundo a sua espécie, o corvo, segundo a sua espécie, o avestruz, a coruja, a gaivota, o gavião, segundo a sua espécie, o mocho, o corvo marinho, a ibis, a gralha, o pelicano, o abutre, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, a polpa, o morcego, todo inseto que voa sobre 4 pés, será por vós abominação. Tá certo? Mas de todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, cujas pernas traseiras são mais compridas para saltar sobre elas sobre a terra, este comereis. Deles comereis a locusta, segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador, segundo a sua espécie, o grilo, segundo a sua espécie, o gafanhoto, segundo a sua espécie, mas todos os outros insetos que voam, que têm 4 pés, serão para vós a abominação. Tá certo? Esse vos será imundo, verso 29. O rato, o lagarto, segundo a sua espécie, o geco, o crocodilo da terra, o lagartixo, o lagarto da areia, o camaleão. Esse vos será imundo. Todos o enxame de criaturas. Qualquer que tocar, estando eles mortos, será imundo até a tarde. Então Deus nos dá uma recomendação. Eu recomendo você ler todo o capítulo 11 de Levítico. Tem ali uma lista importante que Deus dá, que nós não devemos comer e outra que nós podemos alimentar, né? Resumindo, o porco não pode, né? Morcego, tatu, né? Se quer comer carne, alimente-se, pode alimentar de frango, vaca, cordeiro, camelo, né? São os mais recomendados, tá bom? O ideal é que você tenha uma alimentação saudável, né? Que nem carne você come, mas se você for comer, não é pecado. Você pode comer esses animais que nós estamos falando, os peixes que tem barbatana na escama, né? Tá certo? Levítico 11 tem a lista todinha para você ver e seguir as ordens de Deus, tá bom? Qualquer dúvida você pode procurar a nossa orientação, que nós vamos orientar você. Então, todo animal imundo, né, não deve ser alimentação nossa, incluindo o porco entre eles, né? Por que é melhor não usar bebidas alcoólicas? Lá em 1 Coríntios 3,16 diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E quem destruir o templo do Espírito Santo, Deus vai destruir também. Vamos lá? Estamos demorando um pouquinho mais nesse estudo, porque ele é um estudo mais completo. Falamos aqui sobre alimentação e também sobre estilo de vida, né? Deus ensina a gente a viver melhor, né? 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então, por isso não é recomendado nós tomarmos bebidas alcoólicas, cigarro, café e outras bebidas estimulantes. Por quê? Porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E se você colocar tudo isso no templo do Espírito Santo, você vai destruir o seu corpo, né? Bebidas alcoólicas, cigarro, drogas, café, bebidas estimulantes, fumo, né? Tudo isso vai destruindo a sua saúde. Então Deus quer que você viva bem, né? Qual a garantia bíblica para aqueles que seguem as orientações de Deus? 1 João 1,7. Então bebidas alcoólicas não são recomendadas para nossa
degustação, tá certo? Não podemos, porque vamos ficar doentes, né? Porque elas contêm álcool. Uma cervejinha também contém álcool, né? 1 João, capítulo 1, verso 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, né? E 2 Pedro 1,4 diz assim, ó, pelas quais nos têm sido doadas suas preciosas e grandes promessas, para que por elas os torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Amém? Então, que garantia bíblica? Serão abençoados. Quer ser abençoado? Siga as orientações de Deus. E agora, depois de conhecer as orientações de Deus para a sua vida, deseja entregar a Ele todos os seus desejos pessoais? É o seu desejo? Louvado seja Deus. Ter uma alimentação saudável, baseada nos princípios divinos, cuidar do seu corpo, cuidar da sua vida, amém? Para as mulheres, utilizarem roupas que agradam a Deus, né? Nada de roupa, maquiagem muito pesada, né? Usem roupas que agradam ao Senhor Jesus Cristo, tá bom? E que Deus abençoe você a entregar os desejos pessoais aos desejos do Senhor Jesus. Maravilhoso Deus, grande Pai, abençoe esse amigo, essa amiga que está nos ouvindo nesse dia, e possa entregar tudo nas mãos do Senhor. Lembrar que tudo aqui é passageiro, mas o que o Senhor tem para nós é eterno. Nós pedimos com perdão dos pecados em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Aprendemos mais um estudo. A Bíblia ensina.